Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula do Code Structure sobre Fortran. Nas últimas aulas a gente tem visto condicionais, ifs e select cases, e dessa vez a gente vai ver operadores lógicos, que é basicamente um jeito de você colocar condições complexas dentro do seu if. Tá? Então, a ideia dos operadores lógicos é que eles permitem combinar expressões lógicas. O que é uma expressão lógica? A maior que b, a igual a b, idade menor que 18 anos. Ele vai permitir combinar várias condições em uma única condição grande. Existem 5 operadores lógicos em Fortran. Negação lógica, .not, multiplicação lógica, .end, adição lógica, .or, equivalência lógica, .eqv, ou negação da equivalência lógica, neqv. Vou explicar eles um pouquinho mais para frente, mas primeiro, para pegar a ideia disso, vamos para um exemplo. Eu quero um programa que leia dois valores, a e b, e imprima a soma deles, se a maior que b e a for par, a multiplicação, se a maior que b e a for ímpar, ou a subtração, se a menor que b. Para o primeiro caso, a soma, bem, quero fazer um if que descubra se a maior que b e a seja par. A maior que b é simples, a maior que b. A é par, bem, para ser par ele precisa ser divisível por 2. Não ter resto. Então eu vou escrever um algoritmo que decida se é par e coloque esse valor em uma variável. Se essa variável for true, for verdadeira, ele é par. Se ela for falsa, ela é ímpar. Que tipo de variável é essa? Isso aí, é uma variável do tipo logical. E agora eu preciso conectar essas duas ideias. A maior que b e a é par. Então eu vou precisar usar um operador lógico. O operador que faz esse e nas condições é o AND, que seria E em inglês. Então, A maior que B, AND, E é par. Tá? É par. Para multiplicação, seria A maior que B e A é ímpar. A única coisa que muda é A ser ímpar. Se eu tenho esse valor que diz que é par, o que eu preciso fazer? Bem, o ímpar é o inverso. Se ele é par, para ser ímpar tem que ser o inverso do par. Então, no meu if, o que vai mudar é A vai ser maior que B, AND não é par. Se ele não for par e o A for maior que B, eu faço a multiplicação. E a subtração, A menor que B. Não tem segredo nenhum. Eu poderia entrar no else aqui. Poderia entrar no else? Não, não poderia, né, gente? Porque se A fosse igual a B, não cai em nenhum desses casos. Se eu colocasse else, cairia no caso da subtração. Tá? Mas, beleza. Isso aqui, então eu peguei esse aqui de cima, A menor que B, AND é par. Ele basicamente entra na estrutura de A operação B, que seria, eu tenho uma condição, um operador lógico e outra condição. Beleza. Então chegou a hora de a gente falar desse operador lógico aqui. O que cada operador lógico vai fazer? Vamos pegar A e B. E para esse A e B, eu vou colocar valores verdadeiro e falso. A pode ser falso ou verdadeiro, porque é uma variável do tipo lógico, é uma expressão lógica. Uma expressão lógica resulta uma variável do tipo lógico. Lembra que eu podia atribuir? Então, vamos supor que isso seja verdadeiro ou falso. E B também vai ser verdadeiro ou falso. O que acontece se eu fizer A AND B? Isso aqui vai resultar em verdadeiro, eu entro no meu if, se A e B forem verdadeiros. E se eu fizer OR? É A ou B. Se, por exemplo, a idade for maior que 18 anos ou a senha for batata, isso vai ser verdadeiro. Agora, se nem a idade for 18 anos e nem a senha for batata, isso é falso. O not, como eu disse, ele é não. Não há. Então, se A for idade maior que 18 anos, not A vai ser idade menor que 18 anos. Então, se a pessoa tem 15 anos, 15 é menor que 18, não é maior. Mas not idade menor que 18 anos vai ser verdadeiro. Então, ele inverte o que a gente está fazendo. Esse carinha, EQV, o que ele vai fazer é, quando as duas condições são diferentes, ele diz que é falso. Quando elas são iguais, ele diz que é verdadeiro. Tá? Então, se você já olhou, já teve alguma matéria de circuitos digitais ou algo do tipo, a ideia disso aqui é um
XNOR, né? Então ele é um XNOR, Exclusive NOR. Quando é igual, não importa se é verdadeiro ou falso, o resultado vai ser verdadeiro. Se é diferente, o resultado é falso. E o NQV vai ser a mesma coisa que o SHOR. Quando os dois são diferentes, um é verdadeiro e um é falso, esse cara é verdadeiro. Né? Para quem não pegou nada até aqui, aliás, deixar a tabela para referência, né? Mas para quem não pegou nada até aqui, vamos codificar nosso exemplo. O exemplo lá de cima. Tá? Então, vamos escrever um programa que lê dois valores, soma se A for maior que B e A é par, multiplica se A é maior que B e A é ímpar e subtrai se A é menor que B. Vamos lá para o nosso VS Code. Está aqui aberto o VS Code. Criar um novo programa que vai se chamar, sei lá, exercício op logic, de operador lógico, .f90. Nome do nosso programa, então program, sei lá, exercício, end program. E começamos nosso programa. Começa igualzinho antes, hein? Eu quero ler dois valores A e B. Esses valores são números, né? Porque eu quero saber se ele é par ou se é ímpar, quero comparar, multiplicar, somar, então tem que ser número. Número, no nosso caso, vamos fazer com números inteiros. Né? Então, na seção de variáveis, eu vou criar um integer A e o integer B. Declarar eles juntos. E agora, na seção do código em si, vamos fazer nossas condições. Primeiro, ler os dois valores. Como é que eu leio? Isso aí. Read, asterisco, A, B. Seria bom a pessoa saber o que ela está fazendo quando entra nesse programa, né? Então vamos dar um print, digite A e B. Aqui. Então agora a gente já avisou a pessoa o que está fazendo, já leu A e B e precisa chegar nas condições. Né? Então, na nossa seção de condições, primeira condição. Eu quero somar se A é maior que B e A é par. Aqui. Como é que a gente fazia? Quero uma condição if. Abro parênteses. Tá? Primeira condição, A maior que B. Então, se A maior que B e é sempre ponto end. A é par. Temos aquela nossa variável é par, que then and if. E aqui dentro a gente vai imprimir a soma deles. Então, print A mais B. Beleza? Problema. Quando a gente tem isso aqui, todas as expressões lógicas, elas precisam estar entre parênteses. Então, se eu uso um operador lógico aqui no meio, eu preciso colocar parênteses em volta de tudo isso. Tá? Bem, segunda. Multiplicação se A maior que B e A for ímpar. Então, vamos lá. Vou colocar isso aqui. Então, se não for A maior que B e A for par, else if. Then. E aqui, nossa condição. A maior que B, A maior que B, e, então e, novamente, ponto, end. E se fosse ou, em vez de ou A é ímpar? Então não seria end, seria or, né? Mas no nosso caso é e, então end. E é ímpar, de novo, é ímpar. Vamos criar uma nova variável para ser diferente de antes. Então eu tenho uma variável para dizer se é par, uma variável para dizer se é ímpar. Tá? Então se for ímpar, print A vezes B. Perceba que isso aqui é uma multiplicação e isso aqui é um caractere formatador da minha saída. Então, dependendo da posição, o asterisco significa coisas diferentes. E por último, a subtração se A for menor que B. Então, else if. Aqui. Nossa condição é A menor que B. Se A for menor que B, then print
A menos B. Beleza? Tá bom. Então, vamos executar isso aqui e ver o que acontece. gfortran exoplogic. Opa, deu problema. E aí? Qual que é o problema? O problema é, eu não posso usar um operador lógico AND em um logical, que é a minha expressão lógica, e um real, que é o EPAR. Como assim real? Bem, a gente não definiu EPAR em lugar nenhum, né? Então ele não sabe que isso aqui é um valor lógico, porque não é um valor lógico. Ele não foi declarado. Então vamos declarar aqui um logical EPAR e outro logical impar. Beleza. Declarei, executei, e agora vamos rodar. Digite A e B. O A vai ser 5, o B vai ser 10. E o resultado deu menos 5. O que isso significa? 5 é menor que 10. 5 é menor que 10. Vamos colocar outro. 10 e 5. Opa, não aconteceu nada. Por quê? 10 não é maior que 5? É. E 10 não é par? É. O programa sabe que é par deveria ser verdadeiro? Não. A gente nunca definiu é par. Então vamos lá, vamos dizer quando ele é par e quando ele não é. Então, definindo é par. Tá, então é par vai receber. Como é que eu sei se esse carinha aqui, se o A é par? Eu vou ver se existe resto na divisão dele por 2. Por exemplo, o valor 4 é par, porque se eu dividir 4 por 2, isso vai dar 2. O valor 5 não é par, porque se eu dividir 5 por 2, vai dar 2,5. Então existe resto nessa divisão. Beleza, beleza. Mas como é que eu sei se tem resto ou não? Eu uso a função nativa do Fortran, mod. Mod A2. O mod é o resto da divisão. Então, nesse caso, é uma divisão exata. O resto é 0. Nesse caso, é uma divisão com coisas a mais, né? O resto é 0,5. Tá? Então, para ser par, eu preciso do quê? Eu preciso que a divisão de A por 2, o resto dela seja 0. Se o resto for 0, ele é par. Então, é par recebe true, verdadeiro. E se não for 0? Se for qualquer coisa diferente, ele não é par. Então, é par recebe false. É ímpar é o contrário do é par, na verdade. Então, se eu sei se ele é par, eu posso dizer, olha, é ímpar. É a mesma coisa que não é par. Ou seja, se, vou colocar um parênteses aqui, se esse cara for verdadeiro, esse cara vai ser não verdadeiro, que é falso. Se esse cara for falso, esse cara vai ser não falso, que é verdadeiro. Né? Porque se é par, não é ímpar. Se é ímpar, não é par. Então agora, nosso programa deve rodar, que é uma beleza. Digite A e B. 10 e 5. Ele somou, porque A é maior que B e A é par. Agora, se eu fizesse 11 e 5, ele deveria multiplicar, porque 11 é ímpar. Né? 55. E se eu fizer 3 e 20? 3 é menor que 20. Resultado é menos 17. Beleza? Então, espero que vocês tenham pego mais ou menos a ideia dos operadores lógicos. E por essa aula é isso. Qualquer coisa, postem nos comentários. Estou aí à disposição se tiverem algum exercício que precisem de ajuda. E por hoje é só. Até mais, pessoal. Fui!